Olá, tudo bem? Espero que você, nesse momento, se encontre bem aí na paz do nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual que é importante que nós aqui venhamos trazer para você, que é a sabedoria da palavra do Senhor a respeito do sexo, a respeito da sexualidade. Antes de falar sobre o tema, eu estava lembrando aqui de um provérbio que eu conheci que diz assim que você só consegue encher, colocar mais líquido numa xícara que já está cheia, se você esvaziar essa xícara. Porque se você colocar líquido numa xícara cheia, o líquido vai se transbordar e vai ser perdido. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que para que a gente possa aprender coisas novas, coisas corretas, muitas vezes nós temos que nos esvaziar daquilo que nós já aprendemos anteriormente. E a respeito desse assunto, eu tenho certeza que todos nós aprendemos muitas coisas erradas ao longo das nossas vidas, né? Então prepare-se aí, se esvazie daquilo que você já viu, já conheceu, já ficou sabendo lá na sua infância e tente aprender aquilo que a palavra de Deus tem em relação à questão do sexo. A primeira coisa que eu queria falar para você é que Deus criou o sexo, né? E a gente tem muitas provas disso. Deus criou o homem com todas as suas características físicas. Deus criou a mulher também da mesma forma, com as características físicas dela. Deus criou o casamento, a união dos dois. Deus criou assim o prazer no relacionamento de um com o outro. Deus criou os filhos, né? E trouxe esses filhos, né? As nossas heranças através da relação sexual. Deus quis assim e Deus criou dessa forma, né? Então o sexo é algo criado por Deus, sim, né? Então não devemos ter tabu em relação a isso, não devemos ter mitos em relação a isso, né? A relação sexual é algo que Deus deseja que nós façamos, né? Então devemos tirar aí já de imediato, né, algumas visões de que seja algo errado, que seja algo incorreto, que seja algo que, enfim, que não deva ser feito. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Deus criou o sexo. A segunda coisa é que devemos tomar cuidado com aquilo que vemos na TV, nos filmes, né? Hoje atualmente nas séries, né? Porque o que se mostra lá, com certeza, não é bem muito perto daquilo que é a realidade da nossa vida, né? Sabemos que as relações sexuais diversificadas, enfim, tudo que a gente vê aí nos filmes traz consequências negativas, ruins, pesadas na vida das pessoas, na vida real das pessoas, né? E normalmente nos filmes e na TV isso não é mostrado, né? E quando é mostrado de uma maneira romântica, né? E que no final tudo acaba bem. Então, tome cuidado com isso, com o que você vê nesse assunto na TV. Com certeza não é igual à vida real, né? Outra coisa que eu queria falar para você é sobre se há, então, sabedoria de Deus a respeito do sexo. Onde está isso na palavra de Deus? Eu vou ler um texto rapidinho aqui em Provérbios 5, a partir do verso 15. Diz assim: Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Por que, meu filho, ser descaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Esse texto estava falando advertência sobre a questão do adultério. Então, a palavra de Deus diz muito a respeito desse assunto. Aqui você viu que fala
tanto do prazer, tanto da felicidade, da alegria de você ter uma relação sexual sadia com a sua esposa, quanto também dos perigos que há na questão da infidelidade, né? Então a palavra de Deus, não só nesse texto, mas em vários textos, você pode procurar, você vai ler muita coisa a respeito desse assunto, né? Dito isso, a gente às vezes fica pensando, bom, então tudo bem, como fazer? Como que é o correto então? Eu vou dar para você, pelo menos aqui, 2 pontos que você deve ficar atento. O primeiro dele é a fidelidade, né? Claro, é necessário que se tenha homem e mulher, um marido e uma esposa, né? Assim a Bíblia, assim a palavra de Deus diz, né? E olha, o que a gente está vendo hoje na sociedade em que vivemos, no mundo atual, é algo que a Bíblia realmente vai de contra, né? As pessoas estão cada vez mais procurando relacionamentos diversificados, né? Hoje, outro dia eu estava vendo na televisão o trisal, né? 3 pessoas numa relação, 2 mulheres e um homem, e por aí vai, né? Então a Bíblia ela realmente vai na direção inversa, né? Ela diz que deve ser um homem, um marido para uma esposa. Essa é a orientação da palavra de Deus, né? E nesse sentido está aqui embutida a questão do adultério, né? Que é a questão da traição ligada à questão da fidelidade. A Bíblia faz alertas em relação a esse assunto, né? Primeiro alerta em relação à questão do adultério, que é a traição em relação à sua esposa, ou da esposa em relação ao marido, é que você está sendo observado por Deus, né? O interessante é que o adultério, muitas vezes, ele é cometido no escurinho, né? Onde ninguém está vendo, onde que você pode esconder aquilo da sua esposa ou do seu marido, né? Mas o Senhor está te vendo, né? Então, a Bíblia é muito clara em relação ao adúltero, diz lá claramente na palavra que o adúltero ele não entrará no reino dos céus. E quando fala isso, a gente cai na questão da salvação, né? Ou seja, se você entende e acha que isso não tem nada a ver, pratica a traição, pratica o adultério, a infidelidade, e você pensa assim, não, mas é um pecado que eu cometo, enfim, entra a questão se sou salvo ou se não sou salvo. Então, assim, é para você ficar atento. Se você está no pecado, comete esse pecado, a Bíblia diz, você não entrará no reino dos céus. Significa que, provavelmente, você precisa questionar a sua salvação. Se você realmente entendeu o que Jesus Cristo fez na sua vida, se ele realmente fez alguma coisa na sua vida, né? E, se não, pedir a ele que tenha misericórdia de você e te leve a um encontro verdadeiro com ele, faça você abandonar tudo aquilo que você vem fazendo, tá certo? Porque não entrará no reino dos céus os adúlteros, né? Provavelmente os adúlteros não serão salvos, né? Outra coisa, um alerta em relação à questão do adultério, é uma armadilha. Você já foi amarrado com cordas alguma vez na sua vida? Pense nisso, né? O adultério é como se você tivesse caído numa armadilha. Aquilo vai te prendendo, aquilo vai te amarrando de uma determinada forma, que chega no momento que você não tem mais como sair. E aí as consequências acabam vindo, a descoberta daquilo que está sendo feito ocorre, e aí você acaba tendo a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, totalmente destruídas por esse mal, né, por esse pecado. Terceira coisa, é mortal. Quantos crimes passionais não ocorrem quando as pessoas estão aí cometendo infidelidade, né? Muitas vezes também temos as doenças que ocorrem, né? Enfim. E além disso,
a perda da vida eterna, né? A morte eterna, que é pior. Então, fique atento em relação à questão do adultério, né? Então, eu falei sobre a primeira fidelidade, e aí eu entrei no assunto do adultério, né? Que é como fazer o correto, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a dedicação do marido à esposa. Olha que interessante, fala lá em Eclesiastes 9:9. Fala assim, ó: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, assim, há necessidade de que o marido se dedique à sua esposa, né? E aí nós estamos falando, inclusive, a questão sexual, de sexualidade também, né? A satisfação sexual também, a alegria na satisfação sexual. Está escrito isso lá em Eclesiastes, né? Então, o sexo, segundo a Bíblia, não deve ser encarado às vezes como um mal necessário. Tem muitas pessoas que às vezes, por orientação errada, talvez recebida na infância, né, entende como algo negativo, algo que deve ser escondido, né, porque é aquilo que eu falei no início, a gente precisa apagar todos esses conceitos errados que temos, né? O sexo é criado por Deus, é algo normal, natural, deve ser conversado com os nossos filhos, deve ser orientado, não é? E deve também ser praticado como algo que faz parte da nossa vida, né? Não é algo nem muito mais importante, mas também não é algo sem importância, né? Então é assim que a Bíblia entende a questão sexual, né? Mas aí você pode me dizer assim, puxa vida, mas tudo isso comigo não tem dado muito certo. As coisas não estão indo bem nessa área, na minha vida, na vida do relacionamento com a minha esposa, né? Então, como fazer? O texto que a gente está acompanhando aqui ao longo da nossa jornada esse ano no Sementes de Amor, pede para que você faça algumas perguntas para você mesmo. Uma delas, ó, você pensa em sua esposa como um presente especial de Deus, feito especialmente para você? Depois leia Provérbios 19:14, que fala sobre esse assunto. Outra pergunta, você ora pela sua esposa? Você fala sobre as suas boas qualidades? Você trata a sua esposa como gosta de ser tratado você mesmo? Você está bem disposto ao redor da sua esposa? Ou você está sempre mal-humorado? Você lhe dá abraços e beijos afetuosos? Segue ainda. Você tem mantido uma mentalidade de cortejo, de namoro, né? Ou você já parou com esse assunto e abandonou isso há muito tempo em relação à sua esposa? Você se comunica com ela durante o dia? Porque há homens que nem conversam com suas esposas. Então são perguntas que você que pensa assim, mas as coisas não estão muito bem comigo e minha esposa. São perguntas que você deve se fazer. Por quê? Porque essa atmosfera, não é, amorosa deve existir entre vocês, né? O melhor da relação sexual, ele acaba fluindo, né, do melhor relacionamento que você tem com a sua esposa. Então, quanto melhor for o relacionamento que você tiver com ela durante o dia, durante a semana, em toda a sua vida com ela, com certeza melhor vai ser o seu relacionamento íntimo com a sua esposa, né? Então, uma coisa flui da outra. E os homens normalmente querem a relação, mas às vezes não querem o relacionamento. Então pense nisso. Cultive o seu relacionamento. Com certeza, essa atmosfera amorosa, ela vai ser e vai ter
a bênção do Senhor e você vai desfrutar da alegria de ter um relacionamento sexual satisfatório com a sua esposa. Eu queria concluir que, é claro, o dia a dia da nossa vida, é claro que as dificuldades, os filhos, a rotina, uma série de coisas às vezes colaboram para atrapalhar, para dificultar tudo isso, não é? Mas isso tudo são desafios que nós temos nessa vida. Eu me lembro aqui de ver uma vez na televisão um exemplo de um casal que há muitos anos viviam juntos, né? Um senhor e uma senhora, já talvez na faixa dos 70 anos, e eles moravam em São Paulo durante quase toda a vida deles, e em determinado momento eles resolveram voltar para o Nordeste, para o Norte. E por algum motivo lá a esposa foi primeiro, o marido ficou, e depois de algum tempo, algumas semanas ou meses, não sei, ele foi lá encontrar-se com ela. A reportagem falava sobre pessoas que estavam voltando para o norte, né? E aí, quando ele se encontra de novo com a sua esposa no aeroporto, quando ele finalmente vai para lá junto com ela, a alegria, a emoção, o prazer do reencontro dos dois, depois de alguns meses só, pouco tempo longe um do outro, né? O senhor chegou a chorar, chegou a ficar emocionado pelo fato de estar de novo com a sua esposa, né? Então, pense nisso. Será que uma pessoa que teve 2, 3, 4, 5, 10 relacionamentos, né? E hoje não tem nenhum, vai poder desfrutar de uma alegria dessa na sua velhice? Que vida que você quer para você quando você tiver os seus 70 anos? Será que você vai poder agir dessa forma? Pense o que você quer para o seu futuro entre você e a sua esposa. Quão bonito foi aquela reportagem. Eu nem sei se eles eram crentes, acho que até não. Mas mostrou o quanto que um casal deve ser um. E essa é a vontade de Deus, tá bom? Olha, foi muito bom ter falado desse assunto com vocês, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.